Cada um faz sua parte, com trabalho e determinação, aprimorando a grande arte de construir uma nação. Assim o país do futuro agora se faz presente. É cada vez mais seguro caminhar de nossa gente. Nasce em cada olhar o sol da felicidade e a flor do bem-estar brota no campo e na cidade. Um grande país, uma grande nação, um Brasil feliz bate em cada coração. Um grande país, uma grande nação, um Brasil feliz bate em cada coração. www.prp.org.br. Olá, estamos começando mais um programa PRP Notícias, aqui pela TV PRP 44. Obrigada por sua companhia. E depois de ser adotado em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Fortaleza, o táxi acessível, um serviço especializado para atender pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, pode vir a ser oferecido por empresas em Recife. Os carros são adaptados com rampa ou plataforma elevatória na parte traseira ou lateral do veículo, além de receberem outras tecnologias para circularem com passageiros que tenham dificuldade de locomoção. O projeto de lei é de autoria do vereador Aerto Luna, que é do PRP, que está sendo analisado pela Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal de Recife. De acordo com o projeto de lei, o sistema será regulamentado pelo órgão gestor de trânsito e transporte do município, a quem caberá disponibilizar, através da criação de equivalente, de novas permissões, melhor dizendo, o equivalente a 1% da quantidade de táxis existente para explorar o serviço e exigir a sua prestação de forma adequada à plena satisfação dos usuários. Segundo o projeto de lei do vereador Aerto Luna, o valor das tarifas não vai diferir do que já é praticado. Além disso, o serviço de táxi acessível será executado por profissionais treinados e capacitados, registrados pelo órgão responsável pela fiscalização das permissões de táxis no município de Recife. Outra exigência do projeto é que as empresas aprovadas na licitação das concessões priorizem motoristas com experiência e histórico de baixa incidência de infrações. O vereador entende que cabe ao município a busca em assegurar as pessoas com deficiência ou com dificuldade de mobilidade, o uso de equipamentos públicos, além da sua inserção na vida econômica e social. O projeto tem que passar primeiro pela Comissão de Justiça da Câmara de Recife e só depois vai ser votado pelos vereadores no plenário, o que já está acontecendo. Ele já está sendo discutido e votado na Comissão de Justiça e daqui a pouco, se aprovado, ele vai a plenário. E você sabe qual que é a função realmente de um vereador eleito? Quem comenta sobre isso é o Valdo Garcia. O trabalho de um vereador basicamente se resume em legislar, vigiar e colaborar. Legislar significa criar leis, normas, que possam reger a vida dos cidadãos e os órgãos públicos, toda a sociedade, enfim. Só que isso tem uma tramitação que envolve o legislativo, o executivo e algumas vezes até mesmo o judiciário. Vigiar significa observar as ações do executivo, isto é, do prefeito
e todos os secretários, gerentes, diretores e afins, para que a prestação dos serviços públicos funcione de uma forma a melhorar a vida dos cidadãos, em muitos sentidos, se não em todos. Colaborar significa que os vereadores devem formular leis e vigiar junto à sociedade de forma a ajudar o prefeito, assessores, a administrar o município com os serviços públicos da melhor forma possível. Só que tem uma grande quantidade de vereadores em todo o Brasil que as preocupações são basicamente buscar um jeito de se arrumar. Ou então gerar leis que não funcionam só para dizer que foi um grande legislador. Outros ainda são campeões em dar nomes de rua, títulos de cidadãos honorários, comendas e outras formas de puxa-saquices, com o propósito de se garantirem nas futuras eleições. O que os cidadãos menos precisam são aqueles que estão na Câmara para se arrumarem, ou para fazer nada, ou quase nada, recebendo os seus salários e, o que é pior algumas vezes, um por fora, para aprovar leis de interesse particular ou daqueles que o apoiam. Ou seja, a sociedade não precisa ter seus representantes apenas como, entre aspas, enxugadores de gelo. Ou pior ainda, estelionatos eleitorais e coisa muito mais brava. E o pior é que tem alguns que fazem o papel de verdadeiros bobos da corte, servindo até de motivo de riso pelos seus colegas e pelo povo que o acompanha. Então, é muito importante que um vereador tenha um mínimo de cultura e conhecimento do seu papel na política, ou então que se cerque de assessores ou amigos que possam contribuir para um bom trabalho. Assim, além de se garantir em eleições futuras, tenha a consciência tranquila e a certeza do dever cumprido. Pois é, mas infelizmente tem muitas pessoas, muitos homens e mulheres públicos que realmente entram, não é, para se eleger e são eleitos, o que é pior, tem o dom da palavra e conseguem convencer seus eleitores e entram para fazer nada ou coisa nenhuma. E para falar um pouquinho mais sobre ser vereador, ser um homem público, nós convidamos e ficamos muito felizes por ele estar aqui, né? Aceitou o nosso convite e está aqui, o senhor Antônio Caprio. Ele foi, durante 22 anos, vereador. Ele vai contar um pouquinho para a gente como é que era ser vereador, porque a função continua a mesma, mas como que era naquela época, na década de 70, sabe, finalzinho ali de 60, início de 70, época onde o Brasil estava vivendo momentos parecidos com o que a gente está vivendo hoje. Senhor Antônio Caprio, obrigada por o senhor ter aceito esse nosso convite. A gente vai ter uma verdadeira aula de cidadania agora. Como é que era ser vereador na década de 70? Olá pessoal, realmente na conjuntura atual da política nacional, estadual e municipal, estamos vivendo um momento bastante interessante. Parece-me, a mim e a muitas pessoas, que não é bom a gente dizer que é vereador atualmente. Eu encontro amigos que dizem, poxa vida, naquele tempo era diferente, naquela época era diferente, um saudosismo saudável. Mas complementam, mas hoje é uma vergonha dizer que você é vereador, que você é deputado, que você é senador, que você é político. A palavra política parece que nos vem contra os próprios princípios do cidadão. Infelizmente, eu sinto isso na carne. E senti isso no momento em que exerci a vereança por presidente da Câmara por 3 vezes. Fui secretário da Prefeitura por concurso público. Entramos pela porta da frente. Assumi uma prefeitura que tinha tudo nas gavetas, os arquivos, o sistema de recebimento era com borracha,
Apagava-se ou aumentava-se ou se diminuía os valores, mas não havia essa presença terrível dessa palavra e da prática corrupção. Ela existia, óbvio, que o ser humano é corrupção, ele é corrupto por natureza, ele se corrompe diante de pequenas coisas, dentro de casa, fora de casa, na rua, no trânsito. Basta dar poder para ele, né? Basta ter poder. Aliás, esse negócio é muito sério. É sério, voltaremos a falar sobre essa questão do poder. É verdade. Né? Então, hoje, o vereador ele já não é mais o que foi há 20, 30 anos atrás. Ele já não é mais respeitado como tal. Ele é até ofendido por um cidadão comum, quando ele diz que ele é vereador, porque as pessoas botam o dedo em riste no nariz do representante do povo e cobra dele atitudes que ele não tem. Então veja bem, Marisa, nós vivemos um momento em que o presidente da Câmara era uma senhora autoridade. Aqui em Rio Preto, conheço a história de Rio Preto desde os seus primórdios. O prefeito, na verdade, era chamado intendente. Ele era o chefe, mas na verdade não mandava nada. Ele era apenas um obrigado pela Câmara a cumprir decisões da Câmara, que era o poder. Aqui nós tivemos Adolfo Guimarães Correia, para citar, um dos homens mais poderosos de Rio Preto. Ele foi intendente e era ao mesmo tempo vereador. Tanabi, Coronel Militão Alves Monteiro, com 5 vereadores, em 25 de janeiro de 1925, assumiu o município como prefeito e com 5 vereadores apenas. E ele era ao mesmo tempo vereador e prefeito. Então a Câmara decidia e o prefeito cumpria, daí vem a palavra executivo. Ele executava realmente. Executava. A e era ordem cobrado da por Câmara. isso, cobrado pelo povo. Claro que eram poucas atividades, eram poucas normas, né, para se seguir, mas era uma norma rígida. Este cidadão era o coronel da cidade. Coronel comandado pelo PRP, não pelo atual PRP, mas pelo Partido Republicano Paulista. Hoje é progressista. E lá, esse prefeito, esse intendente, coronel, era o coronel. Na cidade tinha um. E aí vinham os outros cargos. Como lá no Império, final do Império, tinha os barões, tinha aí os condes, né? Mudaram os nomes, mas aí as funções as mesmas coisas. E esse prefeito, intendente, foi ganhando poder. E depois nós chegamos no sistema da democratização brasileira, para não entrar no tempo da história, mas chegamos a um momento em que se separou o executivo, legislativo e judiciário, né, porque o sistema tripartite, e o nosso prefeito ganhou poder, ganhou muito poder. A caneta do executivo nesse país é poderosíssima e corruptora. E o legislativo se tornou, infelizmente, numa antessala do prefeito ou do executivo. Eu não tinha nenhum momento da minha vida eu recebi ordens do prefeito municipal, como presidente da Câmara ou como vereador. Eu, como vereador, agia como chefe do Poder Legislativo e o prefeito tinha que baixar o tupete para falar comigo, porque eu não aceitava as imposições dele. E por isso, eu acredito que nós conseguimos fazer um trabalho bom. Fizemos mais de 40 leis como vereador em Tanabi. Agora, o que na opinião do senhor mudou? Mudou o eleitor, mudou o vereador, mudou o fato de ter dado poder ao prefeito. O que aconteceu no meio do caminho que hoje a gente enfrenta aí? Tivemos o mês passado e esse mês também, hoje um dia de luta aí, de paralisação no país inteiro. O que o senhor acha que aconteceu e quando aconteceu isso? Veja bem, aconteceu de tudo e não aconteceu nada. Um paradoxo. Eu gosto de trabalhar com paradoxo. Em política é só paradoxo. Nós tivemos no Brasil, em 1948, depois do trabalho de Vargas, que foi um dos grandes presidentes, mas cometeu erros horrorosos, como todos os nossos comandantes, né?
O Brasil tinha aí um Pedro I, que foi um problema seríssimo para o Brasil, seríssimo em todos os sentidos. Depois tivemos o pai, o Pedro II, que foi o maior governante que esse país já teve, e era parlamentar, esse é o sistema, coisa que o Brasil deveria ter. Quase teve, depois derrubaram novamente. Os países modernos, todos eles são parlamentaristas. E acontece que em 48, só que nós recuperamos a nossa autoridade municipal em eleger o prefeito, que até então era um apêndice do governo do estado, nomeados coronéis lá, em plantão, né, no município, onde existe o cidadão, onde mora o cidadão, onde tudo começa, e deveria ser assim, mas não é bem assim mais. Esse pessoal, em 48, foi eleito a primeira vez o prefeito no Brasil pelo voto direto. Aí as coisas começaram a mudar, realmente houve a efetivação da separação dos poderes. Mas acontece que quem faz a coisa acontecer é o executivo. E é esse executivo que domina o cenário nacional. De R$100 arrecadado por um município, onde exatamente acontece a arrecadação, R$30 volta para o Estado. 30% para o Estado e 12% apenas para o município. Então nós começamos a ficar dependente de um poder central, onde o dinheiro todo fica lá e temos lá que ficar com um chapeuzinho pedindo. O prefeito, ele é hoje o político em segundo grau, que tem o contato direto com o eleitor. O vereador é o primeiro. O único político no Brasil que tem contato direto com o eleitor é o vereador. E esse vereador se transformou, ao invés de ser um legislador, aquele que vai pensar na lei, que vai pensar na implantação dessa lei para beneficiar a comunidade, não a uma pessoa, não ao cidadão único, mas o todo, esta lei acabou se transformando num peso muito grande, porque o vereador começou a ter não competência, primeiro, nem para ler um texto. Quanto mais para criar uma lei. Com certeza. Nós tivemos senadores, se você pedisse para ele assinar, ele perguntaria se era para pôr o dedo aonde. Senador da República. Olha só. E ainda temos, hein? Agora, este momento de fazer a lei, que a lei é que vai reger a comunidade, é muito sério. E o vereador não faz, por incompetência. A grande maioria não sabe ler um regimento, interpretá-lo e nem sabe o que é um regimento. Se você fizer uma pesquisa para saber o que é uma lei orgânica dentro do município de Rio Preto, não vou nem pensar Tanabi. Eu acredito que 80% a 90% não vai saber. Aliás, acabamos de viver o 9 de julho, a grande maioria foi perguntada sobre a data, a maioria não sabia o que era e continuou não sabendo. Mas que era feriado, era... adorou ficar parado sem trabalhar. Então, aí está o grande segredo. O vereador não é legislador. Isso eu falo em grau de deputado estadual e falo em deputado federal e senador. Mas vamos pensar no vereador como você me propõe. Esse vereador é quase analfabeto em termos legislativos. Ele não sabe o poder que tem, é um elefante amarrado com uma linha. Ele manda no município, não é o prefeito. Mas ele não pode fazer isso, porque senão, a hora que ele chegar no prefeito e não obedecer às ordens do executivo, ele não ganha um caminhãozinho de terra para levar para o eleitor dele, ele não ganha lá uma cesta básica para ir lá levar para uma assistente social, ou seja, fazer de conta que ele é assistente social. Os nossos vereadores passaram a ser assistentes sociais, mas não no bom sentido, num péssimo sentido, porque ele humilha o eleitor em ter que ir lá e dar alguma coisa, mas o eleitor adora isso. E recentemente, de 20 anos para cá, nós começamos a ter uma implicação muito grande nisso tudo, além da falta de competência do vereador. Dinheiro. Compra-se voto, vende-se voto de uma maneira vergonhosa. Aliás, não vou nem entrar em Bolsa Família lá no Federal. E só se é eleito, infelizmente, você com muito dinheiro para comprar, infelizmente, esse eleito. Não preciso, dura isso, mas eu não sei se é bom ou é ruim, mas não é muito caro. O vereador está baratinho, como diz o... Quer dizer, o eleitor está muito baratinho. Qualquer dinheiro. Oh, meu Deus. Está se vendendo por um bolinho de aniversário. Na minha cidade,
Eu vejo isso, aqui em Rio Preto eu vejo isso, eu vejo isso em cidades grandes. O vereador virou um quebra-galho. Ele já não vai mais na Câmara para votar a lei, ele vai lá para falar sim senhor, não senhor. Os favoráveis, é tão cômodo ser vereador, que o presidente pergunta, quem for favorável permaneça sentado. Do jeito que está. Para não mexer com o rapaz, porque ele está lá ocupado, claro, né, fazendo o quê, eu não sei. Esse é o vereador, não adianta a gente fazer camuflagem, é assim. Infelizmente. Não sei, viu? Não sei se é infelizmente. Não, mas... eu acho que infelizmente não, este eu até tipo acho de que a palavra vereador... infelizmente nem cabe, é bem menos do que isso. É bem menos. É, porque o vereador se deixou dominar pelo Poder Legislativo, pelo Executivo. Ele é um mero executor de tarefas que não são dele. É a tarefa mais elevada, é legislar, fazer a lei, de uma maneira que a lei venha melhorar a vida do cidadão. Mas não é mais isso que acontece. Ele fala amém para qualquer coisa. Tem vereador e deputado aí que diz, puxa, mas eu não assinei isso. Assinou ele nem sim. sabe, né? Ele nem viu a listagem. Agora, seu Antônio Capri, o senhor hoje, depois de tantos anos, com tanta experiência, o senhor continua professor universitário, enfim, se alguém chamasse o senhor e falasse assim, volta para a vida pública, para a vida política, o senhor iria? Olha, tem vontade? Eu digo para você, eu exerci meus mandatos, 4 deles gratuitos. Não tinha esse Na inferno... época não tinha o salário? Não tinha. Esse inferno de remuneração que foi praticamente oficializado pela Constituição de 88. Mudou o município, virou um cabidão de emprego. Você fazia por prazer. Agora eu não consigo entender, tem vereador lá que gasta 40, 50, 60 mil reais para se eleger. E não vai ganhar isso durante a legislatura. Apesar que estão ganhando muito, né? 5 mil reais por mês, é muito salário. Para ir lá um dia tarde. Como eu ainda, com 40 aulas por semana, 8 horas dia de aula, eu não ganho R$2.200 com 30 anos de serviço. Com certeza. Agora me fala uma coisa, o senhor está vendo esses movimentos hoje? Mas você me perguntou se eu voltaria. Eu até deixei sem resposta, porque eu já sei a resposta sua. Eu trabalhei sempre, não é falsa modéstia, longe disso, mas pensando na minha comunidade. Eu me senti honradíssimo, e ainda me sinto, de ter ocupado o cargo de vereador, presidente de Câmara. Não me deixo corromper por essa ideia de que achar que eu era o melhor deles. Não, eu procurei fazer o melhor. Claro que eu cometi erros, eu deixei de fazer o que eu poderia ter feito, mas fiz muita coisa. Como lembro-me de muitos vereadores que fizeram, que mudaram a sua época porque tomaram a iniciativa de fazer. E muitas vezes você não agrada por não fazer ou fazer. Isso é muito difícil. O Cristo conseguiu 12, um virou piruleta ainda, né? Mas, de qualquer maneira, eu voltaria sim. Eu, Caprio, voltaria, mas eu, cidadão, não. Olha só. Eu não tenho mais coragem de enfrentar. É possível um fazer política diferente? Eu fiz. Não estou com falsa modéstia, repito. Procure em Tanabi para ver se alguém recebeu uma camiseta minha. Tanabi é uma cidade próxima aqui a São José do Rio Preto, encostadinho em São José do Rio Preto. De Rio Preto, pertencemos ao Rio Preto. Mas eu nunca dei uma camiseta para um eleitor. Esse paternalismo cultuado hoje, né? Na época não tinha. Troquei, olha que eu ajudei muita gente, mas eu não ia chegar, nada de bolinho. Olha, eu te ajudei lá para conseguir aquela licença ou qualquer coisa assim, agora eu sou candidato, você vai votar em mim. Nunca. E eu desafiava pelo rádio, se tiver uma pessoa em que eu fui à casa cobrar um favor que eu fiz, me liga para cá que eu renuncio meu mandato no ar. Eu acredito que eu fui diferente. Sem falsa modéstia, eu não tenho dúvida disso. E eu consegui me eleger sem gastar nada. Eles falam, por que você não faz igual o Capri que não gasta? O Capri é munheca, o Capri não quer comprar o eleitor. Não, eu não consegui fazer isso e repudio com todas as forças possíveis esse momento, porque esse momento é que destrói a nossa democracia. Aí o deputado faz igual, o senador faz igual, todo mundo faz igual e nós achamos normal. É normal comprar o voto. Olha aí agora,
o que um Bolsa Família está fazendo em termos de compra de voto. É compra explícita. É bolsa disso, bolsa daquilo, bolsa daquilo outro. Agora, de tudo isso, eu fico com medo do que vem vindo aí. Esses movimentos, eu não de sei, rua. eu participei dos 67, Sim. 64. Hoje a gente está vendo estudantes, mas o senhor é da época que se via muito Eu militar. estive embaixo de cavalos, gás lacrimogêneo, tanque de guerra, né? Meus colegas, muitos foram presos, era presidente de diretório, e eles queriam bater na gente mesmo, universitário. Mas lá era outra coisa. Sim. Lá nós queríamos apenas votar para presidente e para governador. Morreram muitos, uma colega minha da Nabia, Elizabeth Maza, morreu até hoje, não encontramos o corpo e etc. Eu fico me perguntando, Marisa, e aí, valeu a pena nós votarmos para chegar nisso? Para eu vender meu voto? Dói. Trocar. Dói. Trocar não dói é demais. uma troca Trocar que é leva o Brasil, não sei se o mundo muito fácil, mas é esse que é. O voto foi uma coisa tão difícil de ser conseguida. Morreram tantas pessoas em favor dessa ideia de poder votar em quem você quisesse, livremente, não é? Né? Mas o dinheiro acabou estragando tudo isso. Porque o homem é corrupto, como eu disse no começo da palestra, é corruptível em vários aspectos. O que o senhor espera desses movimentos de rua hoje? Está temeroso, eu já vi que o senhor está... Eu estou com medo. O que eu vi pela TV, agora com a prefeita... com a presidenta Dilma recebendo os prefeitos em Brasília, 4 mil prefeitos em média, o que eu vi uma presidente da República ser vaiada por chefes do executivo municipal, vaiada de uma maneira que ela ficou constrangida, eu não gosto do trabalho dela. Eu sei que é muito difícil o trabalho dela. Eu estive próximo do prefeito, da cadeira do lado, 40 anos praticamente. Eu não quis sentar naquela cadeira, porque eu tenho medo do poder. Se eu sentar ali, talvez eu faça pior, porque você quando senta na cadeira da decisão, a brincadeira é outra. Não é fácil. E essa molecada que teve na rua não foi a turma do Collor. Foi outro momento, mas agora eles estavam ali para fazer barulho. Isso aí esfria, é foguinho de palha, foram para casa parecendo que resolveram. Não, o governo assustou, mas assustaram tanto que o presidente do Senado, nesse barulho, me sai de um avião e vai assistir um jogo de futebol como se fosse dono do avião. Quer dizer, valeu, eles estavam assustados conosco? Não, eles sabem que não vai virar nada. Isso me assusta. Agora, esse movimento que está hoje na rua já não é mais o que foi a semana passada, o mês passado. Já é um movimento político. Já é um movimento de cúpula partidária, política, etc. A hora que misturou já é o fim de tudo isso. Mas só que eu estou preocupado, porque eu nunca vi uma autoridade presidencial ser destratada como foi ontem a presidente. Eu não gostei do que vi. Talvez mereça, não interessa, mas eu tenho medo do que pode acontecer. Porque eu já vi uma coisa nesse sentido. Quando nós estivemos na rua, gritando pelas diretas já, tudo bonitinho, mas lá atrás teve pior. Mas nós queríamos apenas redemocratizar o Brasil, mas tinha um objetivo. Sim, tirar o deu país no que da deu. mão dos militares. Os militares fizeram o que fizeram. Isso. Passamos um apuro dos diabos nisso tudo. Conseguimos votar. Conseguimos. E aí o que nós fizemos com o voto? Outra vez. Então eu fico preocupado. Preocupado porque eu estou vendo que tudo isso não está, aspas, valendo a pena. Porque o que vem em seguida é pior do que estava antes. E isso não é bom, porque meus filhos, meus netos... Teu filho, teus netos vão fazer o que com esse país? Que nós vamos legar para eles? Pode esperar, não é? Como que eu vou amanhã, eu hoje, sem falta de nenhuma modéstia, repetindo novamente, eu fico constrangido em dizer que fui vereador por 5 legislaturas. Não, o senhor tem que se orgulhar. Um vereador por 22 anos, hein? Só como vereador. 3 vezes presidente de Câmara, mas mais de 40 anos aí na vida pública. Trabalhou anos a fio sem ganhar
Sempre pensando O último mandato na que nós comunidade, recebemos muito apenas bonito um isso. vencimento, que era pequenininho, hoje virou um bom salário, né? Né? Então veja, mas é um conjunto de coisas que tirou de nós brasileiros o poder de votar, o poder de escolher livremente, sem a pressão do dinheiro, sem a pressão política, sem essas mordomias todas que esses deputados e senadores têm. É vergonhoso hoje você dizer que você é um político numa cidade. Se o brasileiro soubesse a importância que tem o voto é a arma muito importante, né? E esse é o que pode mudar. Só que ele mudou mesmo, mas ele mudou por um lado que eu não gostaria jamais de ter nem pensado nisso. Olha, só me Um deixou dia qualquer preocupado. poderíamos votar, que vocês que mexem na área política do PRP, falar um pouco sobre o voto especificamente. Coisa Pois linda. o senhor já está Quantas convidado. pessoas que deram a vida aqui na região certeza, com nossa certeza. para ter o direito de votar. Tanabe, voltando para a minha vilinha, porque vale para outras também, o voto Mas é era histórico. em 1905, 1932, por aí ainda, o voto era realmente secreto. Só o coronel sabia em quem você votava. Olha. Ou seja, na ponta da mesa o espingardão lá e o eleitor na frente do coronel votando. E votava em quem? E o voto, eu tenho no meu livro, o último que eu lancei sobre a história de Tanabe, onde votaram defuntos, vários defuntos votaram. Quer dizer, estava lá votando bonitinho, né? Quer dizer, só o coronel que sabia em quem o eleitor estava votando. Era Apesar secreto daquele mesmo. pano preto ou verde, né? E volta. Olha, você já Então viu? é história, É de qualquer verdade. voltaremos para falar Com sobre a história de certeza. Rio Preto. O seu Antônio Capro, ele é, além de tudo isso que você acompanhou aqui, ele é um grande historiador, mas é um apaixonado realmente pela política. Com certeza. Por isso que eu disse a você, o senhor tem que vir mais se vezes meus aqui. filhos me ouvirem eu dizer isso aqui, que eu teria Nossa, chance de voltar. eles vão tudo bater na gente aqui do lado. Nossa, eles me batem. É. Mas eu falei o Capro, né? Eu voltaria, não foi o Tiradentes que disse, mas a gente inventou isso aí também, porque a história é mentirosa, que é uma coisa, né? Daria 1000 vezes a vida se fosse pelo Brasil. Mentira, né? Mas eu digo para você, eu teria coragem de voltar, ainda na tentativa de fazer a coisa melhorar. Salvar E de a pátria, provar eu sei que você não consegue. de que é possível mas fazer se cada diferente. um fizer um pouquinho, que beleza que seria. Nossa. Que bonito que Nem seria. fala. Que Rio Preto que nós teríamos. Que Brasil, São que Paulo, estado, Brasil. que São Paulo, que Brasil realmente teríamos. Seu Antônio Capro, obrigada pela aula de história, é bom. É claro, tem o saudosismo, tem sim. Agora, o que é preocupante viu? Eu fiquei preocupada com essas afirmações ontem, do senhor. com essa entrevista lá que eu vi, Da com a presidente. visita dos prefeitos a Brasília, e a atitude da presidenta saindo com os lábios tremendo, boca seca, apavorada diante dos prefeitos que seriam os seus companheiros de trabalho. Sim. Eu sei, não vamos considerar até a parte escochante do governo em termos de... Mas não é por aí. Eu fiquei com medo ontem. Vamos esperar aí. Nessa entrevista eu passei a me preocupar mais. No meu Face eu falava muito, agora eu dei uma diminuída porque o pessoal ficou bravo comigo, isso era muito negativista, inclusive meus filhos. Pai, o senhor está pegando pesado, só negativo. Mas eu não tenho nada para elogiar, meu Deus. Como é que eu faço? Como eu gosto de falar o que penso, eu acho que depois dos 60 anos a gente adquire esse direito de dizer o que pensa. A gente paga, mas é bom dizer. Com Guardar certeza. não. Então eu voltaria sim à política, porque eu acredito que a gente ainda tem alguma coisa para oferecer. Mas não pretendo fazê-lo. Mas é uma pena. Mas eu ouvindo incentivei isso meus do alunos senhor... da faculdade, eu tenho vários alunos que foram prefeitos. Eu tenho aluno Rodrigo Garcia, que foi aluno meu, era hoje é secretário, deputado. Quer dizer, a gente conseguiu plantar uma semente. E não é justo que depois que essa árvore está prontinha para dar o fruto que pode dar, que é o Brasil, começa a dar vem esse aí fruto o pessoal podre, a caindo, pelo amor de Deus. Ó, eu tenho mais uma vez só que agradecer ao senhor, convidá-lo mais vezes e vamos continuar acompanhando, né? Para ver, mas fiquei feliz de saber que o senhor aceita, é porque o senhor acredita que é possível fazer política diferente. Acho que quem tem vontade de fazer com que a comunidade cresça, e eu sempre tive isso,
Eu engraxei sapatos nas ruas de muito poderosos, eu vendi coxinha, vendi pastéis, eu trabalhei o tempo todo para poder estudar, ajudar minha família, ajudar minha mãe e meu pai. Foi uma luta violenta, a gente não chegou lá por acaso. E quando me elegi a primeira vez presidente, vereador e em seguida presidente da Câmara, eu era o vereador mais jovem da Câmara. E nem por isso se corrompeu. Foi uma festa muito bonita. Que então, coisa boa. Nós vamos continuar acompanhando essa vida do senhor, a vida pública, porque apesar de estar fora da política, mas o senhor é extremamente conhecido na região, no estado todo, e bem mais vezes, tá? Vamos falar sobre o voto qualquer dia. A hora que você precisar, ergue o dedinho, estou à sua disposição. Combinado. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Nossa, que muitos políticos ouçam atentamente o que o senhor Antônio Capro falou, porque às vezes a gente pode enganar todo mundo, mas a gente não engana a gente não. Olha para o espelho e fala, o que eu estou fazendo como homem, como mulher pública? O que eu estou fazendo? Sabe, o que eu já fiz até agora como vereadora, como vereador? O que eu posso fazer mais? Sabe, para a minha comunidade, é para isso que eu estou aqui na Câmara, na Assembleia, enfim. Então pensem nisso. E a gente não engana por muito tempo não, né? Sem dúvida. Obrigada, viu? Eu, às ordens, e estarei à sua disposição. Com certeza, vou estalar o dedinho, vou levantar o dedinho e falar, vem de novo aqui. Estaremos aí. Olha, dia 11 de julho, uma data histórica, realmente, uma data que você está acompanhando aí pelos jornais, televisões, vai ver com certeza até de madrugada, o dia que o Brasil deu mais uma chacoalhada. Muitas estradas, rodovias estão fechadas hoje em função de toda essa movimentação, essa chamada paralisação geral ou greve geral. Dia 11 de julho, parabéns para Lincoln Carlos do Nascimento de Itaquaquecetuba, São Paulo. Top, Jairo Roberto Fernandes Clementino de Manacapuru, no Amazonas. Paulo Miranda Caetano de Conchal, São Paulo. Parabéns para Marcela Maria Cadete Espínola de Cataguases, Minas Gerais. Iraci Alexandre Bonfim Juazeiro do Norte, Ceará. Pio Carlos de Oliveira Pereira de Muquem, do São Francisco, na Bahia. Jair Bezerra da Silva de Rio Preto da Eva, Amazonas. Para você que acompanhou a gente aqui, obrigada pela companhia. Sempre tem uma novidade, tem sempre uma entrevista interessante, você pode saber disso, tenha certeza. É esse o espaço da TV PRP 44. Hoje tivemos uma verdadeira aula aqui com o senhor Antônio Capro, ele que é historiador, foi vereador durante 22 anos, uma cidade próxima aqui a São José do Rio Preto, e acredite se quiser, não ganhava nada para isso não. Obrigada pela companhia, TV PRP 44, PRP Notícias volta amanhã com mais informações para você. Tchau. Cada um faz sua parte, com trabalho e determinação, aprimorando a grande arte de construir uma nação. Assim o país do futuro agora se faz presente. É cada vez mais seguro caminhar de nossa gente. Nasce em cada